Bem-vindos, pessoal, à nossa videoaula 4, então. Hoje o assunto é equações separáveis de primeira ordem. Bom, eu vou começar com um exemplo bem simples, bem besta mesmo. Uma equação separável aqui, dy dx igual a y ao quadrado vezes cosseno de x. Repare que o lado direito da equação, você tem o produto de uma função que é só de y, que é esse quadrado, por uma outra que é só de x, essa trigonométrica aqui, tá ok? Isso vai nos permitir fazer a separação das variáveis. Como é que funciona isso? Bom, você separa o diferencial de y com a função que depende só de y do lado esquerdo e o diferencial de x com a função que depende só de x do lado direito. Dessa forma, você tem uma igualdade entre duas funções que dependem de variáveis independentes uma da outra. Então, o que você pode fazer? Você pode integrar os dois lados da equação de maneira independente. As duas integrais, uma não depende do resultado da outra. E o resultado é igual. Então, basta fazer essa conta aqui, está mostrada em seguida, né? Integral de 1 sobre y ao quadrado dy dá menos 1 sobre y, e a integral do cosseno dá seno x. Uma constante de integração aparece aqui já contemplando as duas constantes que saem das duas integrais, tá ok? Bom, o que aconteceu aqui? Aqui eu tenho uma solução implícita dessa equação diferencial, porque esse y na verdade depende de x, né? Nesse caso eu posso até conseguir uma solução explícita fazendo um artifício muito simples, né? Tomando o inverso aqui, multiplicando por menos 1, e eu vou ter essa solução na forma explícita aqui. Vamos dar uma olhada no gráfico dessa solução. Tá aí. Aqui está o gráfico então dessa solução. Eu tenho várias curvas que são solução dessa equação. As curvas são obtidas variando-se o valor dessa constante, né? Eu fiz aqui, ó, no input, então, valores distintos para essa constante, 0, 1, menos 1, 2, menos 2, meio, 3 meios, etc. Tá? Coloquei também aqui o campo de direções para você perceber como o campo de direções de fato apoia as soluções aqui. E você tem essa família de soluções, então, para esse primeiro exemplo nosso. O nosso segundo exemplo é a equação logística. Está aqui a equação logística, né? Temos um problema de valor inicial, na verdade, né? A população no instante inicial t igual a 0 é um certo valor P0, P é a densidade populacional que depende do instante t. Do lado direito da equação tenho duas constantes, R e K, constantes positivas. Perceba que essa equação é uma equação autônoma, porque o lado direito depende só de P, a população, que é a variável incógnita. O t, tempo, não aparece explicitamente desse lado. Toda equação autônoma é também uma equação separável. Então, nós vamos resolver essa equação do mesmo jeito que a gente resolveu aquele exemplo anterior. Eu vou dividir dp por 1 menos p sobre k vezes p, né? O termo que depende de p. Esse r eu posso manter do lado direito, eu posso trazer para o lado esquerdo, tanto faz. Vou deixar do lado direito aqui, vezes dt. Integro os dois lados de maneira separada, né? Muita atenção, que essa integral aqui é muito simples, mas a integral do lado esquerdo é uma integral um pouco mais rebuscada. Isso aqui você vai ter que fazer por decomposição em frações parciais, tá? Fica como exercício aí você mostrar que essa integral vai ser decomposta nesta soma aqui. Feito isso, o resultado da integral, né? Depois que a gente fizer essa decomposição, eu vou ter esses logaritmos aqui, vou usar a propriedade de logaritmo para simplificar um pouco essa expressão. E do lado direito, a integral de r dt vai ser simplesmente r vezes t, mais uma constante de integração. Um pouquinho de álgebra simples aqui nesse pedaço intermediário, né, para simplificar esses termos. Por exemplo, tomar a exponencial dos dois lados, e depois eu tenho que fazer uma pequena ginástica algébrica aqui para isolar p, né? E eu vou chegar em uma expressão que tem essa cara aqui. Para deixar essa expressão ainda um pouco mais limpinha, eu vou dividir
em cima e embaixo aqui por C, que é a constante de integração, já modificada depois de ser tomado o exponencial ali. C vezes exponencial de RT, divido em cima e embaixo por esse termo, e vou chegar nessa solução aqui, tá ok? Essa aqui então é a solução da equação logística que a gente escreveu agora há pouco. Vamos usar a condição inicial. Condição inicial, quando P igual a zero, a população é P0, então eu substituo o T por zero, né? O T por zero foi P, mas é T, né? No instante inicial T igual a zero aqui, exponencial de zero é 1, e você resolve isso aqui para a constante C, a constante de integração então fica determinada é 1 sobre P0 menos 1 sobre K, de tal forma que eu posso escrever aquela expressão agora como essa solução aqui, que é a solução única então do problema de valor inicial estabelecido pela equação logística. Eu vou mostrar uma simulaçãozinha aqui para vocês, um gráfico com alguns dados aqui. Eu vou usar P0 igual a 52 milhões, que foi a população aferida pelo Censo Nacional Brasileiro de 1950. Tá? Estou usando a constante R igual a 0,408, que eu determinei empiricamente, e um valor de K de 257 milhões. Esse K é a capacidade de suporte do meio, é a população limite. Eu estou usando esse valor foi estimado pelo professor Reginaldo de Jesus dos Santos, que é lá da Federal de Minas Gerais. Tá? Se você quiser ver mais detalhes, consulte esse texto que está nesse link aqui. O texto é muito bom, ele faz com detalhes a estimativa das constantes, usando regressão linear, é muito bem feito, tá ok? Eu aconselho. Então vamos ver como é que fica os gráficos, o gráfico aliás, da solução do nosso PVI com esses valores de constantes aqui. Tá aí, ó. Cada valor aqui no eixo X, que é o eixo do tempo, corresponde a uma década, tá? Então, no t igual a 0 eu tenho o ano de 1950, no t igual a 1, 1960 e assim por diante, tá ok? Esses são os dados que a gente tem tabelados, são dados oficiais aí do IBGE. Nós tivemos um lapso, o censo de 1990 não aconteceu, ele acabou acontecendo no ano de 1991, e esses aqui são os valores oficiais, né? No eixo Y eu coloquei o valor da população em milhões de habitantes já, né? Para deixar uma escala mais razoável para a gente ver. E aqui estão essas bolinhas, então, são os valores que a gente tem tabelados, e essa linha azul aqui é o comportamento previsto pela equação logística. Ok? Isso aqui é a solução da nossa equação logística, que a gente viu agora há pouco, com aqueles valores de constantes que eu passei agora há pouco. Aquele valor de P0, 52 milhões, que é a população inicial, aquele valor de R, 0,408, e aquele valor de capacidade de suporte, que são os 257 milhões, o valor de K da nossa equação, que está aqui. Tá ok? Bom, no caso geral, a equação separável é uma equação que tem essa cara aqui. Tem a derivada, e do lado direito da equação vai aparecer uma função que depende só de x, vezes outra função que depende só de y. Tá? Então é um produto de duas funções que dependem cada uma de uma variável só. Sempre que a equação tiver essa cara, ela é uma equação dita separável. Ela pode aparecer na forma de um diferencial também, como está aqui, né? Onde você vai ter vezes o diferencial de x, uma função que depende só de x, vezes o diferencial de y, uma função que depende só de y. Como é que funciona a separação de variáveis? A gente fez nos exemplos ali de maneira muito relaxada, assim, sem muito rigor, né? Mas o que está por trás dessa separação? A ideia é o seguinte: eu pego a equação aqui, a equação separável, multiplico pelo diferencial de x dos dois lados dessa equação. Está aí aqui dy dx ou y' dx, que aparece do lado esquerdo, é um dy, é o diferencial de y por definição. Então eu vou trocar esse lado esquerdo aqui, né, dy dx ou y' de x por dy, e eu vou ficar com dy igual a g de x, h de y dx. Agora eu posso dividir por h de y e pronto, eu tenho essa separação
que eu fiz de maneira bem relaxada lá no começo. E aí, se você integrar dos dois lados, você tem uma família de soluções implícitas para essa equação separável. Né? Da mesma maneira, se a equação estiver na forma de um diferencial, basta integrar os dois diferenciais e você vai ter também uma família de equações implícitas. Claro que tudo isso vai depender de você conseguir realizar essa integral. Né? Então essa solução aqui é uma solução até certo ponto teórica, tá? Mas conseguindo realizar a integração, a solução vai ser dada dessa maneira aí. Tá ok? Então, sobre equações separáveis é só isso, pessoal. Até a próxima aula então.